A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 15, do versículo 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural FM 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Este milagre é muito conhecido. Milagre da multiplicação dos pães ou da partilha. E olhe, quem quiser entender o advento, a celebração desse tempo que se prepara-se para comemorar a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, tem que ler esse Evangelho, porque é um momento em que aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías se torna presente na pessoa de Jesus. Os mudos falam, os aleijados e os coxos andam e os cegos enxergam. Isso o profeta falou 600 anos antes de Cristo. E quando Jesus chega, que começa a agir e a realizar essas curas, a gente começa a entender que os tempos se completaram. O reino de Deus está entre nós, porque esses são os sinais que nós vamos encontrar, entender para saber que Jesus chegou. E é interessante que o próprio povo simples vai colocar tudo aos pés de Jesus. Jesus está no alto da montanha, sentou-se. Então, olha, estar no alto da montanha significa que é Deus. E sentar-se significa que é mestre e Senhor. E por isso que as multidões se aproximam e levam com a esperança da cura. E Jesus curou a todos. O povo ficou admirado e glorificava a Deus de Israel, ao Deus de Israel. Então Jesus chama os discípulos e diz que já faz 3 dias que aquela multidão está com Jesus. Esse número 3 é uma referência àquilo que Jesus
viveu 3 dias debaixo da terra, no sepulcro, assim como esse povo vivo, sepultado, doença, fome, mas na esperança de que vai melhorar. E os discípulos põem dificuldade. É a mesma coisa hoje. Tem gente que não quer ajudar, agora quer ganhar, quer ter posição, quer ter poder, quer ter domínio, oprimindo os outros. Então aqui a gente tem que procurar Jesus para, com os 7 pães, alimentar as multidões. 7 é o número da plenitude, da universalidade. Pegou 7 pães, os peixes, partiu, deu graças. É aqui mostrando que Jesus, na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, se faz presente para nos nutrir. Nós só vamos entender a situação de tudo que nós estamos vendo nas manchetes dos jornais, da televisão e da internet, se nós nos aproximarmos de Cristo, que vai nos saciar e nos confortar. Aí sim, mas esse povo que está distante não vai entender nunca, e por isso que não faz nada para desenvolver, para fazer crescer resultados positivos. A gente só vê desgraça, roubo e miséria. Rezemos a oração de São Francisco. Ó Deus, pela pregação de São Francisco Xavier, atraístes muitos povos para vós, infundi em vossos fiéis o mesmo ardor na propagação da fé, e a Santa Igreja se alegre com toda a terra, com numerosos filhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 15, do versículo 29 a 37. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.